E aí, galerinha, estamos de volta para mais um bloco do Estatuto do Idoso. Bloco passado, eu disse, vou dar uma paradinha aqui, que já vai passando dos 30 minutos, para a gente não extrapolar muito tempo, tá? E iríamos falar das associações, quando elas substituem, é um caso de substituição processual, não é? Ou seja, ela se torna legitimada também a entrar com uma ação. Então vejam, eu disse para vocês, estava falando em relação ao mandado de segurança. No mandado de segurança coletivo, o que ocorre? O mandado de segurança coletivo, as associações também podem impetrar. As associações podem impetrar. Mas para que ela impetre, ela necessita também de prazo de 1 ano de funcionamento. No Estatuto do Idoso, as associações também podem impetrar ação. E da mesma forma que está lá no mandado de segurança coletivo, elas, para que possam impetrar essa ação, elas têm que ter, no mínimo, estar em funcionamento há, no mínimo, 1 ano. E outra coisa importante, não há necessidade de autorização. Não há necessidade de autorização, desde que essa autorização já esteja no seu próprio estatuto, tá? Então, autorização o quê? Da Assembleia. Então, não precisa reunir a Assembleia, ou seja, a Assembleia dos Associados, para autorizar a associação a entrar com essa ação. Desde que essa autorização já esteja prevista no estatuto da associação. Tá certo? Admite-se-á litisconsórcio facultativo entre o Ministério Público, a União, os Estados, na defesa dos interesses. O que é litisconsórcio, pessoal? É quando existe mais de um autor ou mais de um réu, tá? Então, mais de um autor, a gente diz litisconsorte ativo, mais de um réu, litisconsorte passivo. Em caso de desistência, o abandono da ação por associação legítima, o Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa, ou seja, deve assumir como autor da respectiva ação. 82. Para a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ação pertinentes. Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público que lesem direito líquido e certo. Lesem direito líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? Anota aí. É aquele que é manifesto na sua existência. Então, anota o conceito de direito líquido e certo. É aquele que é manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a produzir efeitos no momento de sua impetração. Ponto. Isso é um conceito clássico, né? De Eli Lopes Meireles, o conceito de direito líquido e certo. Então, esse direito, o que é o direito líquido e certo? É aquele direito que eu tenho, que eu posso provar e que está previsto em lei. Então, o direito líquido e certo é aquele direito que eu posso provar e que tem previsão legal. Porque, obviamente, se o direito não tem previsão legal, não tem como eu ir buscá-lo em juízo. Por isso que ele deve produzir efeitos imediatos. Exemplo, vou dar um exemplo aqui de um direito líquido e certo. Imagine que você vai fazer esse concurso da Guarda Maragogi, tenha lá 10 vagas para a Guarda Municipal. Você passou entre os 7.
Mas o prefeito disse só vai chamar 5. No momento que você passou entre os 10, você adquiriu um direito líquido e certo de ser chamado, de ser nomeado. Quando o prefeito diz que não vai chamar, você pode entrar o quê? Com ação, por exemplo, um mandado de segurança, alegando que seu direito líquido e certo foi violado. A mesma coisa aqui no dispositivo. Então, lese seu direito líquido e certo de quê? Por exemplo, liberdade, né? De ter dignidade, tudo isso, né? Ou seja, tudo que está previsto em lei. Então, caberá ação mandamental que se regerá pelas normas da lei do mandado de segurança. A ideia do direito líquido e certo. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, que é a obrigação de fazer, o próprio nome já diz, né? O juiz determinou, você vai ter que fazer, ou seja, você vai ter que comprar, por exemplo, você vai ter que produzir. Isso são obrigações de fazer. Ou não fazer, ou seja, você não pode construir o muro, é uma obrigação de não fazer. O juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providência que assegure o resultado prático equivalente ao adimplemento. Adimplemento é a produção da obrigação de fazer ou a produção da obrigação de não fazer. Então, se não fez o que era para fazer, se não fez o que não era para fazer, não há adimplemento, e sim inadimplemento. Ou seja, não houve a feitura do que deveria ser feito. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia na forma do artigo 273 do Código de Processo Civil. Aí, meus amigos, uma liminar, ela é expedida antes da finalização do processo, tá? Então é uma liminar para que você possa exercer o seu direito e não ter que esperar o processo findar para esse direito ser exercido. O juiz, na hipótese do parágrafo 1º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação. Parágrafo 3º, a multa só será exigida do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor. Muito bem. 84, deixa eu ver aqui, 84. Os valores das multas previstas nessa lei reverterão ao fundo idoso. É como fundo de participação, fundo de garantia, ou seja, todo o dinheiro vai para uma conta só, tá? Fundo do idoso, onde houver, ou na falta deste, ao Fundo Municipal da Assistência Social, ficando vinculados ao atendimento ao idoso. Ou seja, o dinheiro que for arrecadado deve ser repassado para tudo que for em relação a projetos sociais do idoso. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão. Trânsito em julgado é o que, pessoal? Quando a sentença tornou-se irrecorrível da decisão, serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público, executar é justamente cobrar nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. O juiz poderá, artigo 85, poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Transitado e julgado, artigo 86, a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente para apuração da responsabilidade civil
e administrativa do agente que seja atribuída a ele uma ação ou uma omissão. 8.7. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória favorável ao idoso, sem que o autor lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público. Ora, deveria ser feita pelo autor a execução. Não foi feita em até 60 dias. Quem vai fazer isso é o MP. 88. Nas ações que trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários, periciais e qualquer outras despesas. Parágrafo único. Não se imporá sucumbência ao Ministério Público. O que é sucumbência, pessoal? Veja. Você tem duas partes, né? Você teria aqui o autor e o réu. Então, você teria o autor ou o réu. O autor pode ser o Ministério Público ou não. Então, o autor pode ser um MP ou não. Ou não, pode ser outra pessoa. E aqui você tem o réu. Então, o Ministério Público ou terceiro entrou com ação. Veja, para esse réu se defender, ele tem que contratar o quê? Um advogado. Só que o réu ganhou, provou que ele era inocente. Mas o réu não pagou honorários aqui para que esse advogado pudesse lhe defender. Então, o que é que vai fazer? O juiz vai determinar que a parte pague os honorários do advogado contratado pelo réu. Isso é chamado de sucumbência. Só que o dispositivo diz que só pode ser cobrado essa sucumbência de terceiros, nunca do Ministério Público. Vamos lá, deixa eu ver. 8.9. Qualquer pessoa poderá e o servidor deverá provocar a iniciativa do MP prestando-lhes informações sobre os fatos que constituam objeto da ação civil, indicando os elementos de convicção. Vejo aqui a questão da obrigatoriedade. Então, terceiro, a obrigação é facultativa. Em relação ao servidor público, a denúncia ela é obrigatória. Os agentes públicos em geral, artigo 90, os juízes e tribunais, no exercício de suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime de ação pública contra o idoso ou ensejar a propositura de ação para sua defesa, deve encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público. Claro, porque o Ministério Público, ele é o titular exclusivo da ação penal pública. O Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal pública. Artigo 9.1. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 10 dias. Então, prazo de certidão aí. Não é isso? Então, vamos lá, vamos para a tela. O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência, ou seja, ele vai presidir inquérito civil. Já disse a vocês que o inquérito civil pode ser pedido pelo Ministério Público para investigar. Então, pode instaurar sob sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar
o qual não poderá exceder, não poderá ser inferior a 10 dias. Então, o prazo não pode ser inferior a 10 dias para que o Ministério Público tome conhecimento, não é, dessas informações, exames ou perícias. Parágrafo 1º. Se o órgão do MP, esgotada todas as diligências, se convencer da inexistência do fundamento para a propositura da ação civil ou de peças informativas, determinará seu arquivamento, fazendo-o fundamentamente. Então, a ideia é o seguinte, ele fez várias diligências, né? O Ministério Público determinou várias diligências para investigar se aquele fato era verdadeiro. E depois de várias diligências, ele percebeu que não existia o crime, não existia aquela irregularidade. Então ele solicita o arquivamento do inquérito civil. Obviamente, se ele vai, é um ato, não é? É um procedimento aí processual, não é ato, não é processo, é um procedimento administrativo, perdão, não falei procedimento processual, é um procedimento administrativo para dar o inquérito civil, vai ser um procedimento administrativo para dar robustez de provas para ser apresentado lá na ação civil pública. Mas é a mesma coisa do inquérito policial. O inquérito policial vai servir como base para a ação penal. Mas, se for observado que não existe provas suficientes, ou que não existe irregularidades, ou que não existe crime, o Ministério Público solicita o arquivamento. Como se trata de procedimento, não importa se é processual ou se é um procedimento administrativo, ele tem que fundamentar por que solicita o arquivamento do inquérito civil. Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivadas serão remetidos sob pena de incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão do MP. Veja só, que é interessante. O Ministério solicita o arquivamento, mas esse inquérito civil não vai ser logo arquivado, não. Então, ó, o MP solicitou o arquivamento, mas não vai ser logo arquivado, não. Esse pedido de arquivamento vai ser lá entregue ao Conselho do Ministério Público ou ao Conselho do Idoso. Tá? Então, vai a 2 órgãos. Então, veja só, vai a 2 órgãos. Ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, que trata, por exemplo, de questões do idoso. Então, vai para esses 2 locais. Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento pelo Conselho Superior ou pela Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, as associações legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados ou anexados às peças de informação. Deixando o Conselho Superior, a Câmara de Coordenação e Revisão do MP, de homologar a promoção do arquivamento, será designado outro membro. Aqui, pessoal, é a mesma coisa de um inquérito. É a mesma coisa. O que muda é para quem vai. No inquérito policial, vai por um MP e o MP pode solicitar o arquivamento. Ele solicita a quem? Ao juiz. E o juiz, não aceitando esse arquivamento, envia para o Procurador-Geral de Justiça. Aí o Procurador-Geral de Justiça pode aceitar ou não o arquivamento. Se ele aceitar, beleza, arquivou. Se ele não, ele vai lá e, se ele não aceitou o arquivamento, ele troca o membro do MP. Aqui é a mesma coisa.
Só que não é inquérito policial, é o inquérito civil. E o que muda? Não vai ser levado ao juiz, mas ao próprio Ministério Público, ao Conselho do Ministério Público, não é? E também a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério, que trata, por exemplo, de relação ao idoso, tá? Então, sendo homologado por esse Conselho ou por essa Câmara Revisional, arquiva-se. Não sendo homologado, vai ser designado outro membro do MP para cuidar da ação civil pública. Aí, nesse caso, o inquérito vai ser anexado à ação civil pública, que deverá ser impetrada. Deixando o Conselho Superior, será designado outro membro do MP para ajuizamento da ação. Que ação é essa? Ação civil pública. Dos crimes em espécie. Então agora, a partir de agora, vamos para o nosso último ponto da nossa aula, que trata dos crimes contra o idoso. É o ponto mais importante, tá? Então, quais são os pontos mais importantes que a gente poderia dizer? Ó, vai cair só 3 questões. Os 10 primeiros artigos desta lei, as medidas protetivas previstas lá no artigo 43, aquela questão também do artigo 45 e os crimes. Então, esses pontos são os mais importantes que a gente vai ter que trabalhar. Por quê? Com toda certeza, vão estar na tua prova, tá certo? Então, os 10 primeiros artigos, artigo 43 e aquele artigo 45 que eu falei para vocês, então, e mais os crimes em espécie, né, que representa o nosso último ponto, né, do nosso estudo sobre o Estatuto do Idoso. Então, vamos lá. Primeiro crime. Artigo 95. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Incondicionada. Ou seja, lembrando aqui, a ação penal pública, ela pode ser incondicionada ou ela pode ser condicionada. Vamos ver essa aqui primeiro, porque ela não está aí. O que é uma ação penal pública condicionada? É aquela que necessita, para que o Ministério Público possa impetrá-la, de representação da vítima ou requisição do Ministro da Justiça nos crimes contra o Presidente da República. Então, veja. Quem é o titular da ação penal pública? O MP. Nesse caso da lei do Estatuto do Idoso, a ação não é pública condicionada. Então, não existe necessidade da representação do idoso. A ação é penal pública incondicionada. O que é uma ação penal pública incondicionada? Tendo o Ministério Público a notícia crimes, ele já pode impetrar ação penal pública contra aquele que cometeu qualquer crime contra o idoso. Então não necessita de representação da vítima, não necessita de requisição do Ministro da Justiça para sua impetração. Artigo 96, aí já começa os crimes em espécie, né? Então, discriminar a pessoa idosa. Olha aí. Impedindo ou dificultando o seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário
o exercício da cidadania por razão da sua idade. Então, eu vou discriminar o senhor aí que não vou lhe dar uma conta bancária porque o senhor é idoso. Discriminação, não é? Não dá transporte, não auxiliar o idoso no seu acesso ao transporte, ao direito de contratar. Então, tudo isso é crime. Por exemplo, o taxista dizer, eu não levo idoso. O Uber dizer, eu não levo idoso. Em relação ao meio de transporte. Discriminação em relação ao meio de transporte. Pena, vamos lá, pena. E observa aí que a pena é de reclusão. Apesar de que o tempo, o prazo, não é? É pequeno, mas a pena é de reclusão. O que é uma pena de reclusão? O que é uma pena de detenção? Reclusão, o indivíduo inicia no regime fechado, progride para o regime aberto, termina no regime aberto. Detenção, inicia no regime semiaberto, termina em um regime aberto. Então, nesse caso aqui, a pena é de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Vejam que nas outras, você vai ter penas de detenção. Essa é reclusão porque é discriminação. Tá? E a gente vê, por exemplo, no Código Penal também, tudo que aumenta a pena do idoso. Uma injúria, não é? Contra o idoso, aumenta-se pena. No homicídio, não é? Aumenta-se pena em relação ao idoso, artigo 121. No caso da injúria do idoso, artigo 140. Então, tudo isso para proteger o idoso em sua dignidade. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. A pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Então, vai ser aumentado de 1/3 se a vítima, que seria o idoso, está, não é, aos cuidados. Né? Então, está sendo cuidado por aquela pessoa humilha, massacra, então a pena vai ser aumentada de 1/3. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir, neste caso, o socorro de autoridade pública. Então, o que nós temos aqui? A omissão. Não é? Então, eu não posso me omitir em relação ao que está acontecendo de mal com o idoso. Então, o idoso está sendo humilhado, está tendo maus tratos, eu tenho a obrigação de quê? De ir lá e comunicar, tá certo? A pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulte a morte. Vejam só. Então, deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo, ou seja, quando não for possível, não vai ser crime, né? Sem risco pessoal, em situação de iminente perigo. Ou seja, o idoso está sendo maltratado. E eu sou vizinho, eu estou vendo isso. Mas o cara lá é da polícia e anda armado. Opa! Numa situação de iminente perigo, é risco pessoal para mim, o cara está armado. Então eu não vou. Aí não vai ser crime. Mas não estando nessa situação, aí eu vou recusar, ou então vou recusar, vou retardar ou vou dificultar a assistência à saúde do idoso, sem justa causa,
ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Eu sou funcionário público, isso aí que se refere ao servidor público, que está atendendo lá em uma entidade pública e observou esses maltratos e não fez a comunicação, deixou para lá. Então, vai ser crime, tá certo? A pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. E a pena é aumentada da metade se a omissão resulta lesão corporal de natureza grave ou triplicada se resulta morte. Tem que decorar essas penas, obrigatoriamente. Tem que decorar essas penas, tá certo? Então, próximo bloco, a gente finaliza o resto em relação aos crimes de trânsito.